você não precisa ficar preso ou presa à tradição, aos costumes, à idolatria, à feitiçaria, ao adultério que seus pais transmitiram a você com as atitudes deles. Você hoje pode romper esse ciclo maldito que está na sua vida e na sua família. A partir do momento que você fizer isso, que você redescobrir a Bíblia dentro aí da sua casa e principalmente dentro do seu coração, o Senhor mudará a sua sorte, o Senhor mudará a sua vida. E antes de compartilhar essa palavra com você, eu quero pedir que você se inscreva nesse canal, que você compartilhe essa mensagem, esse link com os seus contatos, porque assim o nosso canal se torna relevante, o nosso canal alcança mais vidas, tudo isso para a glória de Deus. Uma forma de você abençoar esse projeto, esse ministério, é você se tornando membro do canal. Você pode se tornar membro. Tem um íconezinho aí onde você clica que você pode se tornar membro. E aí você estará contribuindo e participando de uma forma mais interativa com conteúdos exclusivos. Amém? O Evangelho de Mateus, capítulo 15, relata uma das discussões que Jesus teve com os mestres da lei. Os fariseus e escribas, que eram autoridades da lei, no Antigo Testamento, criticaram os discípulos de Jesus porque eles estavam comendo sem lavar as mãos. A lei dizia que tinha que lavar as mãos. Mas o problema não era a questão da higiene e nem da lei em si, mas de seguir ou não regras tradicionais que foram criadas pelos religiosos. E aí Jesus aproveitou essa oportunidade para abordar o assunto muito mais importante por trás dessa crítica que estava sendo feita por esses líderes. Como tratar as tradições humanas? Tradições são práticas, ensinamentos e costumes transmitidos por outras pessoas, muitas vezes de uma geração para outra. Os religiosos da época de Jesus guardavam uma lista longa de regras que foram inventadas e transmitidas por homens, princípios que não vieram da lei revelada pelo Senhor. E essas tradições se tornaram um assunto dos comentários de Jesus. E no capítulo 15, no versículo 3, Jesus, a partir do versículo 3, Jesus fala 3 coisas no capítulo 15 que nós precisamos considerar aqui. No versículo 3 ele diz assim, olha, vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Jesus está dizendo assim, olha, vocês estão guardando uma tradição e por causa dessa tradição, vocês estão transgredindo os mandamentos de Deus. No versículo 6, Jesus diz assim, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Ou seja, o fato de vocês guardarem essas tradições invalidam a palavra de Deus. Vocês estão fazendo com que a palavra de Deus se torne inválida na vida de vocês por causa dessa tradição. E a terceira coisa, no versículo 9, vocês me adoram em vão, porque vocês estão ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quando nós passamos adiante doutrinas que são preceitos de homens, nós estamos adorando a Deus em vão. A nossa adoração é em vão. Irmãos, talvez eu e você já transmitimos para os nossos filhos ou já adotamos uma tradição que foi passada pelos nossos pais que está contra, que está invalidando a palavra de Deus. Então hoje é tempo de você examinar essa tradição, sabe? Cada um tem a sua aí, cada um tem os seus costumes, os seus hábitos, mas que precisam ser levadas à análise sob a luz da palavra de Deus. Porque senão nós corremos o risco de
de perpetuar uma maldição na nossa vida, na nossa família. A maldição não é um demônio que fica pulando de família em família, não. Ela tem mais a ver com as nossas práticas, e principalmente as nossas práticas religiosas. O mundo está em constante transformação, e principalmente nesses tempos onde tantas posturas cristãs têm sido questionadas, têm sido abordadas de uma forma mais profunda, mais significativa. Então nós precisamos nos voltarmos para a palavra de Deus. Aleluia! E foi isso que Josias fez. Josias já era um bom rei. Só que houve um momento em que ele descobriu, sabe o quê? A Bíblia. Por acaso, a Bíblia estava esquecida lá no templo. E a partir do versículo 3 ao versículo 8, um sacerdote chamado Ilquias, achou a Bíblia, achou o livro da lei lá dentro do templo. Estava esquecido lá. Significa, sabe o quê? Havia templo, ou seja, havia uma religião, uma religiosidade, mas o livro da lei, a Bíblia, estava esquecida. Havia uma religião, mas não havia um relacionamento com Deus. Meu Deus, como essa palavra fala comigo, fala ao meu coração. Como eu gostaria que muitas pessoas ouvissem isso. Fala de pessoas que vivem apenas os preceitos de uma religião, sabe? De um ritual, uma liturgia, mas que não tem um relacionamento com Deus. Pessoas que seguem uma programação, mas não têm preocupação em se encher da palavra de Deus. Tinha um templo, tinha um local de adoração, mas a palavra de Deus mesmo estava esquecida lá dentro. Havia uma religiosidade, porque a Bíblia foi deixada de lado. Quem sabe hoje, através dessa palavra, o Senhor está te convidando a redescobrir a sua Bíblia aí dentro da sua casa. Hoje o templo é a sua vida, é o seu coração. E quem sabe a palavra de Deus, que está acessível a nós todos os dias, a qualquer momento, ela está esquecida por você. Ela foi deixada de lado. Eu preguei outro dia sobre Salmos 91. Eu fiz uma reflexão em Salmos 91. Mas tem pessoas que acham que deixar simplesmente a Bíblia aberta em Salmos 91 é suficiente para expulsar um demônio, para livrar ele do mal. Ou deixar ela aberta em Salmos 23 é suficiente para receber as promessas do Senhor, para que Deus, cuide de nós e nos dê provisão. Não. A Bíblia não é um livro para você deixar aberto em cima de um móvel da sua casa. O seu coração é que precisa estar aberto para ser cheio da palavra de Deus. A Bíblia é um livro para ler, para refletir, para encher a nossa mente e para, principalmente, praticar. Hoje o Senhor te convida a redescobrir a palavra de Deus na sua vida, na sua casa, e talvez romper com essa tradição, essa maldição que vem provocando tanta coisa ruim, tanta coisa má na sua vida e na sua família. Sabe o que Josias fez? Quando ele descobriu a Bíblia lá dentro do templo esquecida, ele pegou a Bíblia e leu. O texto diz no versículo 11 que quando Josias ouviu o que o livro da lei dizia, ele rasgou as suas vestes em sinal de tristeza, em sinal de humilhação. Sabe o que estava acontecendo ali, irmãos? Josias entendeu por que o reinado de seu pai e o reinado de seu avô tinha sido tão catastrófico, porque eles haviam se afastado de Deus, porque eles deixaram de observar o que a Bíblia estava dizendo. No versículo 13 ele diz assim: vão consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Judá a respeito dos ensinamentos deste livro. Deus está irado conosco porque os nossos antepassados não fizeram o que este livro manda. Sabe aquela expressão que a gente usa assim? A ficha caiu
na vida de Josias. Ele achou a Bíblia, leu a Bíblia e ficou extremamente constrangido, triste. E aí ele falou para os seus súditos: consultem a Deus, por favor. Chamem uma sacerdotisa, e chamaram uma mulher lá, que depois de ter consultado a Deus, olha qual foi a resposta do Senhor para Josias. Depois que Josias entrou em profundo arrependimento, em tristeza pelos seus antepassados, porque eles não estavam cumprindo o que a palavra do Senhor determina. Olha o que Deus falou para ele, a partir do verso 16. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo, como está escrito no livro que o rei leu. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifícios a outros deuses, e assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isso a respeito do rei. Você ouviu o que está escrito no livro e se arrependeu, e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu vou fazer com que Jerusalém vire um lugar horrível de se ver, e o nome dessa cidade será usado para rogar pragas. Mas eu, o Senhor, ouvi a sua oração, Josias. E por isso, só depois da sua morte é que vou castigar Jerusalém. Vou deixar que você morra em paz. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Irmãos, sabe o que Deus está falando aqui? Por causa de um homem, Deus mudou a sorte de Jerusalém. Jerusalém, ela seria castigada, mas somente depois que o rei Josias partisse. Durante o seu reinado, Jerusalém foi abençoada, Judá foi abençoado. Josias reinou por 31 anos. 31 anos. E por causa da sua reverência, da sua obediência e da sua postura, por ele ter quebrado as tradições que vinham sendo mantidas por seus pais, Deus olhou para ele com olhos de misericórdia, de amor e de perdão. E é isso que Deus está falando com você hoje. Você não precisa ficar preso ou presa à tradição, aos costumes, à idolatria, à feitiçaria, ao adultério que seus pais transmitiram a você com as atitudes deles. Você hoje pode romper esse ciclo maldito que está na sua vida e na sua família. A partir do momento que você fizer isso, que você redescobrir a Bíblia dentro aí da sua casa e principalmente dentro do seu coração, o Senhor mudará a sua sorte, o Senhor mudará a sua vida. Não quer dizer que seus problemas vão acabar, mas a maldição que vinha como fruto das ações de pessoas que te criaram, que transmitiram isso a você, ela será quebrada em nome de Jesus.